Olá, recentemente eu postei no Instagram e no Facebook essa imagem aqui, onde eu tenho uma treliça, no caso uma meia tesoura de um galpão, ok? Onde com um treliçado de prata ou de Howard, dependendo do sentido das cargas, colocando muitos travamentos, ok? Não precisa necessariamente de travamentos, só para demonstrar a questão desses travamentos, foi alcançado o perfil 152,65 nos banzos e 92,30 nas diagonais, com um peso total de 145 kg. Já eu demonstrei um outro treliçado, de uma treliça com o mesmo vão, com os mesmos cargas similares, no caso, ok? Tá? Com um banzo de 150 na 3 milímetros, ok? E as diagonais 92, 32, 25, ou seja, a treliça 02 tem o banzo mais pesado, ok? É um banzo em torno de 11 a 12% mais pesado, posso até calcular aqui exato, mas é um banzo que é 13% mais pesado, ok? As diagonais são 12,5% mais pesado e ainda assim a treliça 2 pesa 4% a menos que a treliça 1, ok? Com peças em torno de 12 a 13% mais pesadas, eu consegui 4% a menos de peso, ok? Tá? A questão aqui é o seguinte, primeiro, que mágica eu fiz para conseguir fazer com que o perfil pesado seja leve? Então, não fiz nenhuma mágica, a única coisa que eu fiz foi, eu adequei um treliçado adequado que não tem peças mais longas que deveriam ser, ok? Tá? Basicamente igual eu falo no vídeo do coeficiente diagonais, igual eu falei, coisa escrito no texto, né? Mas é uma preocupação recorrente, é uma coisa que eu vejo muito alunos chegando para mim falando, eu estou com um banzo e o banzo perfil 150 na 3 milímetros. E daí a questão é, o meu banzo está adequado para esse vão? E a resposta é, pouco importa o banzo. Quantos quilos tem a tesoura, ok? Essa é a questão que importa, ok? Porque uma tesoura de 290 quilos sempre vai ser mais leve que uma tesoura de 300 quilos, ok? Não importa o perfil que seja montado ela, entendido? Tá? E o caso basicamente explica a questão do coeficiente de diagonais de 2 contra o coeficiente diagonal de 3. Tá? Agora, eu postei isso aqui, até depois comentei que no curso de comentário eu demonstro vocês aqui da utilização bem mais pesada disso aqui, mas eu postei isso aqui e várias pessoas, 3 pessoas na verdade, não foi tantas, mas 3 pessoas chegaram para mim e falaram, mas aqui na minha região estão acostumados a trabalhar com montante mesmo, então eu vou querer continuar trabalhando com montante, colocar esses reforços aqui e tudo mais. E também a diferença é só 4% nessa comparação, Gilberto, então não tem tanta diferença assim. Só que esse post que eu fiz ele deliberadamente errado. Okay? Eu coloquei os perfis errados de propósito. Como assim propósito? Basicamente a questão aqui é o seguinte. Eu modelei do esporte, tá? Modelagem titulares e tudo mais foi feita junto, mas o que importa é que eu estou comparando essas tesouras, ok? Como aqui em cima a minha treliça, 2 no caso, aqui embaixo a treliça 1. Porque poderia ser o contrário, assim, tá? Só para demonstrar a situação. E o que acontece aqui é o seguinte. Tá? Primeiro não coloquei os reforços, mas o que acontece aqui é o seguinte. O que eu demonstrei aqui foi que, o que eu expliquei e tudo mais, é que eu teria um banzo mais leve na treliça de prata e treliça de Hall. E eu teria diagonais mais leves na treliça de prata e treliça de Hall. Nós temos 2 motivos pelo qual isso não acontece na prática. Então, vai ter 2 motivos que eu vou demonstrar exatamente o contrário. Vamos lá então. Primeira coisa, como que as estruturas estão se comportando? Lembrando, só a questão é, elas têm as mesmas cargas aplicadas nos 2 pórticos, ok? Com 3 pilares juntos, mas na questão da modelagem dos pilares. E o que a gente vê aqui é o seguinte. A tesoura de cima, a tesoura de Warren, ela praticamente passa em todos os pontos, exceto as diagonais bem próximas ao apoio. Já a nossa tesoura de, digamos, um montante de diagonais, todas as diagonais falham. Por que isso acontece? Bom, vamos começar por, digamos, as diagonais aqui que eu tenho na estrutura, que é só para demonstrar o esforço dela. A segunda diagonal aqui da minha treliça, ela tem uma carga tipo de 400 e poucos quilos. A carga não é alta em si, tá? Mas quando eu vou comparar aqui as peças aqui, elas têm menos, tem 300 quilos, tem 300 quilos. E o motivo de falha dessa peça é pela carga? Não. É pela flambagem. Okay? É uma peça excessivamente esbelta, que não hipótese de vento levantando ela e tirando compressão na diagonal, ela não resiste.
ok? A primeira diagonal falha por isso, a segunda diagonal falha por isso, a terceira diagonal falha por isso. Por quê? Bom, porque um perfil 9230 tem um raio de geração próximo de 0,89. Vai variar tudo mais pelo raio de geração, pelo raio da dobra dos fatores, vai ser próximo a isso. A esbeltez limite é 200. Então, qualquer perfil com mais que 178 centímetros vai necessitar um reforço, ok? Isso é um travamento adicional. Agora, as primeiras 3 diagonais eu entendi. E a quarta diagonal? A quarta diagonal está falhando em 53%. Ok? Só que entra uma questão. Pô, a diagonal está falhando por tanto assim, né? Nossa, falha bem pesada. O montante passa com uma folga gigante. Por quê? Porque a questão aqui é o seguinte. As cargas em uma treliça, isso é uma questão básica de estática, são iguais à cortante de uma viga equivalente à treliça dividida pelo ângulo da treliça, ok? Então, a minha barra aqui, ó, na vertical, ela tem 92 centímetros, mas na diagonal ela tem 1,70, então eu tenho quase o dobro de carga. E eu vou ver na prática aqui, ó. Aqui eu tenho tipo 1,7 toneladas, aqui do outro lado eu tenho 1,6, tá? E vai ser 1,6 da tração, inclusive aqui já está utilizado a tração, mas ainda assim a questão é 1,6 na diagonal mais que está pegando já mais um montante, ok? Que tipo tem 0,9 contra 1,7, ok? Então é uma carga bem maior. 1,7 aqui. A treliça de cima tem 1,7? Não, ela tem tipo 1.2, ela tem 1.3. Para chegar no 1.7 isso acontece no próximo treliçado, ok? Então a primeira questão é que os esforços são menores para a treliça de wiring. Então não faz de uma treliça de wiring ter as diagonais mais pesadas, elas têm as diagonais mais leves, ok? Agora, a outra situação que eu tenho aqui é o seguinte. Como que está... deixa eu pensar, as diagonais, ok, tá, mas se essa diagonal aqui, ó, tá para cascar, está em falha de 53%, que é uma falha pesadíssima, 53%, por causa de, só verificar isso aqui, ó, mas por causa de 1,7 toneladas, tá? E a diagonal do lado aqui, ó, tá? Então, a primeira coisa aqui, ó, essa que tem 1,7, recuperei, essa que tem 1,7, a do lado tem 3,4, o dobro de carga. Se essa que está falhando por 150, essa é dos 300, não, 270, é menos. Por quê? Porque essa diagonal é mais curta, ok? E aqui entra uma questão que 1,70 aqui, 1,63 aqui, é uma diferença pequena, mas é uma diferença pesada na prática, que eu posso demonstrar aqui. A questão é que essa diagonal suporta 1,25 toneladas, já essa diagonal do lado um pouquinho maior, suporta só 0,1. Ok? Tá? E a próxima diagonal, que é mais esbelta ainda, suportaria 1 tonelada, ok? E aquela diagonal bem do meio aqui, ó, suportaria de 850 quilos, ok? Tá? Então o problema é que essa peça é muito esbelta, ela não suporta carga adequadamente. Quando eu pego a mesma peça aqui, ó, diagonal aqui em cima, em vez de suportar tipo 1.2, ela suporta 2.4. Por que tanto a mais? Porque ela é mais curta. Cada centímetro a menos, digamos, de esbeltez 70 para cima, ok? Cada centímetro a mais, no caso, uma peça com esbeltez, para cada centímetro a mais, está enfraquecendo a estrutura, ok? Uma peça com esbeltez 70 tem uma resistência, 71 um pouquinho menos, 72 um pouquinho menos, e gera cada vez mais fraco na esbeltez, ok? Peça 106 já estão em torno de 60% da resistência do aço, ok? E quando a gente chega em 200, a gente está tipo em 10%, ok? Então é bem frágil mesmo, ok? Tá um pouco mais, no caso, foi baixo mais, mas vai ficar bem frágil mesmo, ok? Quem sabe chegar a uns 150, 215 dependendo do aço, mas é uma fragilidade pesada, ok? Agora, próxima questão que a gente tem é o que? Os banzos falham. A força dos banzos não é basicamente o momento fletor de uma viga equivalente dividido pela altura da treliça, e sendo que as duas treliças têm alturas iguais, elas deveriam ter o mesmo momento? E sim, como base, sim, elas deveriam ter o mesmo momento, mas não é isso que acontece. Por quê? Por causa da rigidez da ligação, ok? E aqui entra uma questão, as duas treliças não têm o mesmo momento. Como não tem o mesmo momento, se elas têm a mesma inércia, entra a questão que nesse modelo aqui, ó, digamos que eu vou ter um pilar que está ligado em 2 pontos aqui, ó, lado esquerdo e aqui do lado direito, aqui nesses 2 nós aqui, ó, o que vai acontecer é que eu vou ter uma barra de diagonal
de 90 centímetros, mais o montante de 50, ou seja, eu tenho uma corrente de 1,40 metros para transmitir os esforços de momento, ok? Agora, eu pego essa mesma região aqui, ao invés de ter 1,40, tem o quê? Eu tenho desse nó aqui, ó, até aqui, eu tenho 65 e aqui tem 65. E tem 1,30 m. Ou seja, a rigidez das diagonais é em torno de uns 7% maior nessa ligação aqui. É uma diferença pesada? É uma diferença, ok? Um aumento da rigidez na região da ligação de 7% vai gerar negativos maiores e positivos menores, ok? Tá? E o que acontece aqui é o seguinte, aqui embaixo eu teria uma falha de 4,5%, aqui em cima passa no limite de 99% mais, passa. Além disso, o que está acontecendo aqui é o seguinte, as minhas diagonais, tá lembrando que agora tem uma questão, se eu for pensar a hipótese básica, claro, vai aplicar a hipótese, tá? Mas a hipótese básica, a peça está pressionada e as diagonais, no caso aqui bem próximo, não, né, mas questão global, estão tracionadas junto com o banzo inferior, ok? Aqui no meio de efeitos pequenos por causa da curva da peça, ok? Mas quando as diagonais e o banzo inferior estão combinando, o que vai acontecer é que elas vão conseguir, digamos, ajudar um pouquinho a carga no banzo inferior, ok? Só que isso aqui você vai avaliar em balanço, então a diferença é mínima, tá? E o que acontece é que basicamente ela não consegue ajudar praticamente nada de qualquer maneira, mas o que tem diferença é que como o momento máximo está em torno dessa região aqui, e aqui eu tenho um nó bem no ponto máximo, ele acaba salvando aqui também, ok? Agora, a questão aqui é o seguinte, como que eu poderia reforçar a estrutura para deixar ela eficiente? Por quê? Porque aqui, na parte inferior aqui, ó, o que aconteceu aqui é o seguinte, por exemplo, o meu banzo aqui, ó, 92,30 na 2 milímetros. Mesmo que eu coloque um perfil de 3 milímetros, ele não resiste. Por quê? Porque ele está fazendo mais de 50%. Não adianta aumentar a espessura de 50%. Ok? Então, se você puxar para cima de 3, que é um pouquinho mais difícil de encontrar, além de ser peças bem mais caras. Ok? Então, o que eu teria que fazer seria colocar travamentos adicionais para permitir estilizado. Ok? Justamente aqui que entra a questão de colocar um monte de travamentos adicionais. Ok? E como basicamente todas as peças estão falhando, todos necessitam um travamento adicional. E que entra a questão que, lembra essa peça aqui, ó, a quarta peça aqui, ó, que estava falhando em 53%? Pois é, a mesma que agora está passando em 46%. E a carga nela é exatamente a mesma. A única coisa que aconteceu foi que reduziu o texto. Ok? A única coisa que aconteceu, que é uma coisa que a catalista de Warren faz automaticamente. Ok? Agora, bom, já que eu criei um padrão de que eu vou reforçar as minhas diagonais com travamentos adicionais, eu vejo que praticamente, tirando as diagonais da ponta, todas as diagonais foram salvas com um travamento na diagonal, exceto as duas da ponta. Por quê? Porque aqui eu tenho transferência de momentos pesados. Ok? E agora a gente volta para cá e a demonstração aqui é o seguinte. Essa diagonal aqui, como ela tem 90 centímetros, tá? Na transferência de momento, ela gera carga de tração de 8,3 toneladas e compressão de 3,9. Ok? Já ali em cima, eu teria uma força de tração de 6 contra 8, uma compressão de 3. Tá? E aqui do lado, eu teria 7 toneladas de compressão contra 3,4 na tração. Ok? Então o crítico vai ser 7 toneladas de compressão. Tá? Só a questão é, aqui eu tenho uma falha por 57%, aqui é 125%, aqui é menos, mas aqui tem uma questão. Eu só tenho uma falha localizada aqui na ponta, então eu posso encontrar um outro mecanismo de reforço, enquanto que aqui, já que eu estou trabalhando com diagonais de reforço, o ideal é continuar com diagonais de reforço. Só que aqui entra a questão que aqui não tem diagonal de reforço que ajuda. Por quê? Porque quando eu tenho uma peça muito comprimida, e ela já está com esbeltez baixa ou muito tracionada, no caso, tracionada nem adianta, tá? Se a peça está muito tracionada, nem adianta travar muito ela, ok? E a questão é, essa peça aqui falha por tração, ok? Então nem adianta travar ela porque não vai salvar, ok? A do lado, falha por compressão, então travar ela pode ajudar, mas só até uma esbeltez baixa. Quando tem esbeltez baixa, travar mais não vai ajudar. Ok? Então aqui eu teria que colocar todas as diagonais aqui e ainda assim eu teria que vir que aqui colocar esse perfil de 2,25 passa, que sabe o 265 passasse, não cadastrei ele, mas o perfil 265 passaria, só que eu teria que criar uma despadronização para passar isso aqui de qualquer maneira.
ok? Ou fazer diagonais em X, que tem o risco pesado de não ser instalado corretamente ou deixar uma ligação mal feita aqui, enfraquecer muito a região e redistribuir forçado, ok? E nos banzos, a questão aqui é o seguinte: eu posso, quem sabe, já que o banzo está fazendo a compressão, travar esse banzo no meio do vão? Sim, eu posso. Tá? Porque eu posso fazer de outros trabalhos aqui no meio do vão, beleza? Tá? É uma possibilidade. Vai salvar o banzo? Provavelmente vai. Só que como a estrutura eu não escolho o sentido do vento, eu vou ter que fazer esse mesmo reforço lá do outro lado, ok? Mas, travando meu banzo, é uma possibilidade, ok? Quero mostrar aqui, ó, ok? Tá? Um travamento assim funciona e reduz a solicitação do banzo, beleza? Tá? Mas o travamento adicional que eu vou ter. Ok? Entendi isso aqui? Então, mais o travamento que eu vou ter. Agora, no banzo superior, eu já não tenho esse risco, na treliça superior do wiring, eu já tenho esse risco por ela ter uma rigidez maior. Só que aqui entra uma questão: como que eu soluciono essa treliça de wiring? Primeiro, a primeira vantagem que eu tenho na treliça de wiring é que, já que ela já está com diagonais inclinadas, eu não necessariamente preciso manter um formato bonitinho, não tem que ter um montante retinho bonitinho, porque já está tudo inclinado mesmo, ok? Então, uma coisa que eu posso fazer é só deslocar os nós mais para a direita e mais para a esquerda, ok? Então, o nó está falando aqui, beleza, joga um pouquinho mais para o lado, ok? Deixa de falhar, entendido? Tá? Essa é a primeira questão. Agora, a segunda questão é que, já que eu não criei nenhum mecanismo de reforço criado aqui, ó, eu posso só aumentar a espessura das diagonais. Ainda assim, como eu tenho uma compressão pesada aqui, ó, um travamento adicional aqui pode ajudar. Entendido? Tá? Mas ainda assim eu consigo ter uma ligação muito mais eficiente aqui. Ok? Tá? Então a primeira questão é que, na prática, você foi enganado. Ok? Desculpa que eu enganei você, mas a questão é que, na prática, não é que a treliça de prata, a treliça com montante de diagonais vai gastar um pouquinho mais de aço, mas ter perfis mais leves. Não. Ela vai gastar mais aço e ter perfis mais pesados. Ok? Por quê? Porque diagonais muito inclinadas não são eficientes e diagonais muito pouco inclinadas, ou seja, montantes, também não são eficientes. Ok? E quando você combina os dois em uma treliça, você tem um lixo. Ok? Já aqui eu tenho diagonais com uma inclinação adequada, em torno de 30 e 45 graus. Ok? Enquanto que aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter algumas diagonais, ok? Dá para ficar um travamento adicional, até dá, tá? Mas eu vou ter algumas diagonais, tipo, mais de 60 graus relativo, menos que 30 graus relativo ao montante, o que não é eficiente, porque vai dar uma carga muito pesada, e eu vou ter outras 0 graus com montante, 90 graus com montante, vai estar muito reta e também não é eficiente, beleza? Então, na prática, eu tenho uma economia maior ainda, ok? Tá? E a diferença real que eu tenho nesse modelo ajustado aqui para esse modelo ajustado aqui é que essa treliça aqui pesa 135 kg, ok? Não é o 139 que eu tinha demonstrado, ok? E essa treliça aqui, tá? Que é uma treliça onde eu estou aliviando a estrutura, colocando um monte de travamentos para tentar aliviar a estrutura, na prática ela não alivia a estrutura, ok? Na prática ela vai precisar de um montante adicional aqui também, uma montante adicional aqui também, ok? E essa treliça que era para ficar 4% mais cara, só não, ela fica em torno de 13 a 14% mais cara. Por quê? Mais pesada. Por quê? Porque o banzo tem que ser mais pesado, eu tenho que travar um monte de diagonais, as diagonais ficam mais pesadas, porque eu tenho um monte de travamento adicional, e além disso, ela gera menor negativo na ligação com o pilar, e como eu tenho menor rigidez na ligação com o pilar, lembra aquela questão, quanto mais momento eu puxo para uma região, menos tem na outra, quanto mais eu redistribuo uma região, mais tem em outra, até a fundação dessa obra fica um pouquinho mais pesada. É uma diferença gigante, qualquer diferença de 1%, se for uma obra inteira, é bem pesada, ok? Mas por enquanto seria isso, e até a próxima.